Gente, bom dia. Tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem. Nós vamos começar agora mais uma aula, né, da nossa língua portuguesa. E nós veremos hoje a classe de palavras adjetivo, que é uma classe extremamente importante na nossa língua, porque é ela que qualifica, ou seja, ela dá qualidade aos substantivos. E como nós já vimos, né, substantivo é a base, né, da nossa língua. Existe o verbo, que é tão importante quanto o substantivo, porque ele denota as ações que são praticadas pelos substantivos. E agora nós veremos o adjetivo, que é aquele que qualifica esses substantivos. Vamos dividir a nossa tela aqui, que eu vou pegar os nossos slides para nós começarmos a nossa aula. Aqui nosso modo de apresentação, que é maior, mais interessante para a gente poder ver. Então, aqui nossa aulinha, né, de português instrumental, tema adjetivo, e vocês sabem que eu gosto de uma maneira, né, divertida também de aprender, porque diversão também é aprendizado. Então, eu achei um vídeo, né, no YouTube, e eu achei ele super bacana para nós entendermos, né, de uma forma legal sobre o adjetivo, né? Que música é aquele negócio. A gente ouve uma música pela manhã e aquilo dali fica o dia inteiro, né? Batendo na nossa memória e a gente fica cantarolando aquela música o dia todo. Eu espero que aconteça isso com a música do adjetivo, com essa paródia muito bacana. Vou colocar aqui para nós. Vocês daí prestem bastante atenção. Não tem jeito, né, gente? O ritmo vem. Ó, presta atenção.
Adjetivo. Adjetivo. O adjetivo. O adjetivo. O adjetivo. Aí, gente. Muito bacana. E fala. Fala que não tem nada na memória agora. Esse sonzinho do o adjetivo. Vou cantar não, tá, gente? Não sirvo para isso. Não dá para mim. Mas, enfim, é uma maneira bem bacana, realmente, né? E essa paródia conceitua muito bem essa classe de palavras. Fala sobre as classificações também, que são extremamente importantes, né? E é uma maneira muito bacana de a gente ficar memorizando essas coisas. Não só, né? Claro, gente, né? Vocês sabem disso. É a prática. Mas para a gente poder alcançar a prática, nós temos que saber o que é, como acontece, e depois a gente parte para a prática. Então, aprender os conceitos, aprender como funciona, como se classifica, é muito importante também. Então, vamos ver aqui. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Ou seja, não existe adjetivo se não houver substantivo, porque o adjetivo ele trabalha para o substantivo, ele classifica o substantivo. Vamos lá, né? Uma coisa bem simples. Na rua passou uma bicicleta vermelha. Esse vermelha está classificando o quê? A cor da bicicleta, que é um substantivo. Então, não faria nenhum sentido se eu colocasse assim, passou na rua uma vermelha. Uma o quê? A classificação estaria ali do adjetivo, mas o adjetivo ele trabalha para o substantivo. Então, se não há o substantivo, não tem como a gente usar o adjetivo. Ao analisarmos a palavra bondoso, por exemplo, percebemos que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. Já com a palavra bondade, que é diferente de bondoso, embora expresse uma qualidade, expressa uma qualidade também. Bondade não nos dá a ideia de coisa boa, não é? Expressa qualidade, não acontece o mesmo. Não faz sentido dizer homem bondade e moça bondade, pessoa bondade. Bondade, portanto, não é um adjetivo, e sim um substantivo. Por isso que não dá para poder colocar ao lado de outro substantivo. Porque moça não é um substantivo, bondade é um substantivo também. Como é que um substantivo vai estar qualificando o outro? Não tem como isso acontecer. Classificação do adjetivo. Deixa eu subir, né? Minha telinha aqui. Explicativo e restritivo. Vamos ver como é que funciona isso. Explicativo exprime qualidade própria do ser. Por exemplo, neve fria. Óbvio, né, gente? Se existe neve quente, se for neve quente, já deixou até de ser neve e já virou líquido, né? Porque ela derreteu. Então, não existe. Então, é a qualidade própria do ser. A neve é neve porque ela é fria. Não existe uma neve quente. Restritivo. Exprime qualidade que não é própria do ser. Aí a ideia é contrária. Presta bem atenção. Por exemplo, fruta madura. A fruta, vamos pensar na fruta, tá lá no pé. Ela nasce sempre madura, já diretamente. Hoje a gente tem que ir lá, né? Quem tem a graça de ter uma hortinha assim, né? Um pomar no fundo de casa. Vai lá, quando chega a data certa, colhe a fruta, ainda leva, né, para algum lugar e coloca lá para poder amadurecer. Então, é uma característica própria da fruta nascer madura? Não. Ela amadurece. Ou vai amadurecer lá no pé, ou a gente tem as frutas que a gente colhe que dá para poder amadurecer em, né, num lugar reservado lá da cozinha, por exemplo. Mas não é uma qualidade própria da fruta. Não é a qualidade própria daquele substantivo. Então, por isso que existe o explicativo e o restritivo. Explicativo. Ele dá uma qualidade que já é própria daquele substantivo em questão. O restritivo, ele dá uma qualidade que não é própria daquele substantivo em questão. Como é que acontece a formação do adjetivo? Quanto à formação, o adjetivo pode ser adjetivo simples, formado por um só radical,
lembra daqueles pedacinhos das palavras que nós estudamos nas nossas aulas presenciais, né? Radical, vogal de ligação, lembram disso? É isso aqui agora. Adjetivo simples formado por um só radical. Por exemplo, brasileiro, escuro, magro, cômico. Vocês estão vendo que só tem um radical? Só tem uma palavra ali, é só uma unidade. Vou colocar o composto, que aí vocês vão conseguir fazer o paralelo. Adjetivo composto, formado por mais de um radical. Por exemplo, luso brasileiro. Aqui nós temos dois radicais. Ou seja, nós temos duas palavras. Por isso que o adjetivo ele é composto. Castanho, escuro. Amarelo, canário. Se nós separarmos, não é? Vamos colocar as cores mesmo, né? Amarelo e canário. São dois substantivos separados. Eles se juntam ali para formar uma só cor. Então, por isso, adjetivo composto. Adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos. Falei isso lá na sala de aula. Que lembra aquelas atividades lá de segundo ao quinto ano, que às vezes os professores, né, de língua portuguesa falam assim, gente, vamos formar palavras da mesma família. Aí a gente dá uma palavra primitiva e a partir daquela palavra a gente vai fazer outras palavras. Por exemplo, casa, casebre, casarão, lembra disso? É a mesma coisa com o adjetivo. Adjetivo primitivo, ele é aquele que dá origem. Por exemplo, belo, bom, feliz, puro. Derivado, que já é o derivado que vem desse adjetivo primitivo. Olha só os exemplos aqui. Adjetivo derivado é aquele que deriva de substantivos, verbos ou mesmo de um adjetivo. Olha só. O primitivo aqui no nosso exemplo é belo. Qual que vai ser o derivado dele? Belíssimo. Belíssimo. A palavra, o substantivo, o adjetivo belo, está dentro do adjetivo belíssimo. Então, por isso que um é primitivo, o outro é derivado. Adjetivo pátrio. Gente, só da gente falar pátrio, nós já nos lembramos de pátria. E pátria é o quê? É o lugar do nosso nascimento, não é isso? Indica a nacionalidade ou o lugar de origem do ser. Por exemplo, quem nasceu, né, em Betim é betinense. Isso está qualificando, né, o cidadão, né, vamos colocar que cidadão seja esse substantivo em questão, substantivo betinense, cidadão betinense. Então, o substantivo é cidadão e betinense é o quê? É o adjetivo que está qualificando, especificando esse substantivo cidadão. Então, isso aí, se eu diz assim, qual que é a classificação desse adjetivo? Pátrio. Ele está falando de uma identidade, de um local onde esse cidadão nasceu. Locução adjetiva. Gente, olha só, locução. Locução é sempre a reunião de duas palavras dando o sentido de uma classe de palavras. Olha só, presta atenção. Sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se uma locução. Às vezes, uma preposição mais um substantivo tem o mesmo valor de um adjetivo. Preposição nós veremos ainda, mas são aquelas palavrinhas pequenininhas que a gente encontra nas frases. O de, por exemplo, é um exemplo de preposição. Então, olha só. A é a locução adjetiva, a expressão que equivale a um adjetivo. Tem duas ou mais palavras, mas o sentido é de qualificação. O sentido é de adjetivo. Aves da noite. Da é uma preposição, noite substantivo. Quando eu falo assim, aves da noite, o que, que você imagina? Que são aves que estão aí voando agora, nesse momento, por exemplo, né, que a aula está sendo gravada. Durante o dia? Não. Aves que estão no céu durante a noite. Então, se eu pedir para poder simplificar isso aqui, não, gente, eu quero que vocês façam uma atividade onde vocês vão juntar essas duas palavras e dar um único sentido para ela. O que, que vocês vão fazer? Aves da noite é o mesmo que o quê? Ave noturna. Da noite, essas duas palavras dão o mesmo sentido que noturna, que uma palavra só. Paixão sem freio. Coisa louca, né? Melhor não ter. Paixão sem freio.
se eu pedir para poder juntar sem freio e dar um único sentido para essas duas palavras, nós vamos ter o quê? Paixão desenfreada. Então, o sentido de sem freio é desenfreada. Vamos lá, caminhando. Flexão dos adjetivos. O adjetivo varia em gênero, número, grau. Gênero, número e grau. Vamos prestar atenção. Gênero dos adjetivos. Os adjetivos concordam com o substantivo a que se referem. Deixa eu tirar eu daqui, né, gente? Senão não dá para ler. De forma semelhante, os adjetivos concordam com o substantivo a que se referem, masculino e feminino, de forma semelhante aos substantivos. Classificam-se em biformes e uniformes. Vamos ver lá. Na nossa musiquinha vocês viram, né? Biformes e uniformes. Tem duas formas, sendo uma para o masculino e a outra para o feminino. Por exemplo, ativo e ativa, mal e má, judeu e judia. Se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino somente o último elemento. Por exemplo, o moço norte-americano. 2 elementos. A moça norte-americana. Eu não posso me referir a um substantivo feminino colocando o masculino. Exceção de surdo-mudo e surda-muda. Sempre tem a exceção, né, gente? Então, nesse adjetivo aqui, ó, composto, então vai mudar as duas palavras, surdo-mudo e surda-muda. Quando a gente fala norte-americano, prestem bem atenção ao detalhe. Muda só lá no final, ó, só o último. Americano, né? Que muda aqui e muda aqui e americana que muda aqui. Mas o norte ele continua a mesma coisa. No surdo mudo mudam os dois adjetivos aqui, ó. Ok? Uniformes tem uma só forma tanto para o masculino como para o feminino. Por exemplo, homem feliz, mulher feliz. Feliz aqui não está qualificando o substantivo homem e mulher? Está. E está mudando alguma coisa? Homem feliz, mulher feliz? Não está mudando. Então, é um adjetivo uniforme. Ele atende... Olha só, gente, uniformidade. Vamos ler a ideia, né? Quando a gente fala assim, algo uniforme, né? Tudo certinho, bonitinho, retinho, é o mesmo sentido. Uniforme é o quê? Usando a mesma coisa para os dois. Não há exceção. Então, esse é o adjetivo uniforme. Números do adjetivo. Os adjetivos... Vamos dar de lugar de novo. Ô, professora que anda. Vamos lá. Os adjetivos simples flexionam-se no plural de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica dos substantivos simples. Por exemplo, mal, se eu quero colocar no plural, maus. Feliz, felizes. Ruim, ruins. Boa, boas. Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça função de substantivo, ficará invariável, ou seja, se a palavra estiver qualificando o elemento for originalmente um substantivo, ela manterá sua forma primitiva. Exemplo, a palavra cinza é originalmente um substantivo, porém, se estiver qualificando o elemento, funcionará como adjetivo. Então, ela está mudando ali de lugar. Só que a origem dela é um substantivo. Só que quando ela passa a exercer a função de adjetivo, ela se torna invariável. Olha só. Camisas, cinza. Ternos, cinza. Observem que aqui tem um substantivo camisas e ele está no plural. Aí, a palavra cinza, que originalmente é um substantivo, não é um adjetivo, ela passa a se tornar um adjetivo aqui, nesse contexto. Ela não vai para o plural, porque ela é invariável. Ela não sofre variação. Então, o substantivo que ela está acompanhando está no plural, mas ela permanece no singular. Grau do adjetivo. Vamos lá, mudar de lugar de novo. Grau do adjetivo. Os adjetivos flexionam-se em grau para indicar a intensidade
da qualidade do ser. Então, além de dar qualidade, existe uma intensidade nessa qualidade. Ou seja, se é muito, se é pouco, vamos ver. São 2 os graus do adjetivo: comparativo e superlativo. Olha só, gente, só de nós falarmos comparativo, né? A gente já tem ideia, né? De acordo com a nossa experiência de vida, nós somos falantes da língua portuguesa. Então, comparativo vem do quê? Comparação. Então, é uma ideia de comparar um adjetivo com o outro, uma qualidade com a outra, uma ideia com a outra. Olha só. Nesse grau, comparam-se a mesma característica atribuída a 2 ou mais seres, ou 2 ou mais características atribuídas ao mesmo ser. O comparativo pode ser de igualdade, superioridade e inferioridade. Aqui também a gente tem ideia plena. Igualdade é o quê? Igual. Superioridade é o quê? Superior. Inferioridade é o quê? Inferior. Observe os exemplos abaixo. Sou tão alto como você. Qual que é a ideia que nós temos aqui? Igualdade. As 2 pessoas ali em questão, elas têm a mesma altura. Então, é um adjetivo comparativo de quê? De igualdade. Tão alto como você. No comparativo de igualdade, o segundo termo da comparação é induzido pelas palavras como, quanto ou quão. Olha aqui, ó. Sou tão alto como você. Sou mais alto do que você. Então, eu estou fazendo uma comparação e um é o quê? Superior ao outro. No comparativo de superioridade analítico entre os 2 substantivos comparados, um tem qualidade superior, o sou, eu, e o você. A forma é analítica porque pedimos auxílio do mais do que ou mais que. Por isso que ele é um comparativo de superioridade? É. Porque um é maior do que o outro. E analítico por quê? Ele é analítico, estou usando os termos mais do que e mais que. Comparativo sintético. Olha só, comparativo de superioridade, estou comparando de novo, um é maior do que o outro, só que agora é o sintético. Por que é sintético? O Sol é maior do que a Terra. Comparativo de superioridade sintética. Alguns adjetivos possuem para o comparativo de superioridade formas sintéticas herdadas do latim. São eles. Lembra que eu falei para vocês origem da palavra, de onde ela veio, né? Todo aquele estudo da palavra, o quão importante é para a gente entender o porquê das coisas, tá aqui. Veio de onde? Do latim. Então, por isso que é superioridade comparativo de superioridade sintética. Ou seja, bom, melhor, mal, pior, grande, maior, pequeno, menor, alto, superior, baixo, interior. O Sol é maior do que a Terra. Observe, as formas menor e pior são comparativos de superioridade, pois equivale a mais pequeno, equivalem, tá, gente? Mais pequeno e mais mal, respectivamente. Bom, mal, grande, pequeno tem formas sintéticas melhor, pior, maior e menor. Por exemplo, Pedro é maior do que Paulo. Comparação de 2 elementos. Sou menos alto do que você. Agora, olha só. Agora, comparação é. Só que eu estou falando que o primeiro elemento é menor que o maior. Ou seja, inferioridade. O superlativo expressa qualidades num grau muito elevado ou em grau máximo. O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo e apresenta as seguintes modalidades. Superlativo absoluto. Ocorre quando a qualidade do ser é intensificada sem relação a outros seres. Apresenta-se nas formas analítica e sintética. Analítica, a intenção se faz com auxílio de palavras que dão ideia de intensidade, ou seja, os advérbios. O secretário é muito inteligente. Sintética, a intensificação se faz por meio do acréscimo de sufixos. Por exemplo,
o secretário é inteligentíssimo. Superlativo relativo. Ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada em relação ao conjunto de seres. Essa relação pode ser de superioridade. Clara é mais bela da sala inteira, então tem mais elementos ali. De inferioridade, Clara é a menos bela da sala, muito mais elementos ali. Note bem, o superlativo absoluto analítico é expresso por meio dos advérbios muito, extremamente, excepcionalmente, anteposto ao adjetivo. O superlativo absoluto sintético se apresenta sob duas formas. Uma erudita, de origem latina, outra popular, de origem vernácula. A palavra erudita é constituída pelo radical do adjetivo latino, mais o sufixo ísimo, imo ou érrimo. Por exemplo, fidelíssimo, facílimo, paupérrimo. A forma popular é constituída... Deixa eu tirar isso daqui de novo. A forma popular é constituída do radical do adjetivo português mais o sufixo íssimo, pobríssimo, agilíssimo. Em vez de superlativos normais, olha só a mudança que aconteceu, que eu sempre falo com vocês. A língua é viva, mutante, e a gente tem que estar atento a essas coisas. Antigamente falava-se assim, seriíssimo, tá vendo que tem dois is aí? Precaríssimo, necessaríssimo, preferencialmente na linguagem atual. As formas preferem-se na linguagem atual. As formas seríssimo, precaríssimo, necessaríssimo, sem o desagradável hiato i mais i. Ok? E acabou. Vamos voltar aqui. Então, gente, essa é a classe de palavras, né, adjetivo. Ela é extremamente importante, que é como a gente já falou. Ela classifica o substantivo, e isso é muito importante, é um complemento de uma ideia. Às vezes a gente quer especificar, né? Tá passando um carro na rua, né? Tô conversando com alguém e falo assim, nossa, o carro do fulano passou na rua, mas qual que é esse carro? É verde, amarelo, é preto, é branco, tem 4 portas, não tem? Enfim. Então, é extremamente importante essa classe. Ela ajuda a comunicação. A realmente a gente falar de uma qualidade, né? De um termo, de um substantivo, e a gente conseguir identificar aquilo ali. A princípio, quando a gente apresenta, né? Principalmente porque tem certos detalhes na classificação, que deixa um pouco apreensivo, mas é normal. É só vocês darem mais uma lida nos slides, né? Procurar outras fontes também, né? De pesquisa. Nós faremos as atividades e é como eu sempre falo com vocês. Durante o processo, né, de realização da atividade, a gente vai conseguindo tirar todas as dúvidas e perceber realmente o que nós conseguimos absorver ou não. É ali mesmo. Quando a gente apresenta a ideia assim, a gente fica um pouco assustado, é um pouco complicado, mas à medida que a gente vai fazendo a prática, isso tudo vai melhorando. Mas não tem como acontecer a prática se a gente não souber o conceito. O conceito é importantíssimo para nós, né, sabermos, para nós realmente trabalharmos naquilo, né, dali. Não tem como. A gente precisa saber dos conceitos. Então, nós teremos nossa aula, já tivemos nossa aula ao vivo, né, a esse momento. E essa aula vai ficar, né, disponível para vocês verem, reverem. E vou colocar as nossas atividades também lá no Google Sala de Aula. E assim nós vamos caminhando. Mas vai dar tudo certo, vocês podem ter certeza disso, né? É um momento muito diferente, tanto para vocês quanto para nós. Mas é um momento de muito aprendizado. Muito aprendizado. E é isso que a gente tem que ter na nossa mente. As situações acontecem e a gente não pode esmorecer com elas. Nós, né, temos que saber lidar, aprender, e aprendizado é algo que realmente nos movimenta, né, nos coloca assim bem vivos, bem ativos, e às vezes isso é perturbador, porque requer mais de nós, mas não é impossível.
E é uma coisa boa, né? Aprender é muito bom. Ter conhecimento é muito, muito, muito bom, né? Você sabe o quanto que eu valorizo isso. E nós estamos aqui na vida para isso, né? Para poder aprender, é para poder evoluir e realmente, né? Como eu falei lá no começo, né? No primeiro dia de aula, que a gente saia desse curso, eu tenho certeza que nós vamos sair, né? Muito melhores do que nós chegamos, porque é a nossa função. É o que nós todos temos que fazer, aprender todos os dias, ok? Então eu aguardo vocês na próxima aula. Beijo, fiquem com Deus.